Sejam muito bem-vindos ao Reino Maravilhoso, o podcast da Comunidade Intermunicipal do Douro. Comigo hoje tenho Sílvia Silva, ou seja, a Presidente de Câmara do município de Santa Marta de Penaguião. É uma honra ter esta mulher aqui comigo e, antes de mais, grata por estar aqui e por me conceder esta conversa que vai passar muito rápido, mas que eu espero que seja prazerosa para ambas, porque é sem dúvida um privilégio ter a Presidente Sílvia connosco. Obrigada, André. Eu é que agradeço o convite. Vou a começar por ler-te uma coisa que alguém, e eu peço desculpa se às vezes sair um tu, é que realmente eu já conheço a Silvia há alguns anos e isto às vezes foge, mas vou tentar que não fuja. Alguém escreveu, que diz assim: a minha mãe é a definição da força, coragem e determinação. Admiro como sempre foi capaz de exigir o melhor de nós com amor e equilíbrio, e por essa razão devemos-lhe tudo o que somos hoje. Vejo-me em tudo o que faz, em cada gesto, em cada forma de amar e cuidar. É sem dúvida o nosso maior exemplo, o nosso maior orgulho. Espero um dia conseguir ser tal e qual como a minha mãe. Foi a Rafaela que escreveu isto, no dia 3 de maio. E quando uma mãe despe a capa de Presidente de Câmara e lê este tipo de mensagens, que já são 4 bebés, 3 deles crescidos e uma delas mais pequenina, o que é que sente a mulher? Sílvia Silva. Qualquer realização profissional é boa. Qualquer realização enquanto ser humano é muito boa. Mas uma realização enquanto mãe é qualquer coisa de extraordinário. Porque criaste um ser, não é? E por norma, ou naturalmente, a pessoa mais próxima desse ser terás que ser tu, a mãe. Neste caso, não estou a falar de progenitores, estou a falar de mães e pais. Pessoas que estão perto e que decidem acompanhar o crescimento de alguém e dar o seu melhor. Quando se lê algo como isso que tu acabaste agora de escrever, não existem palavras, porque ficas com aquela sensação de boa, de que naquilo que realmente é importante e naquilo que é o mais importante não terás falhado, que foi na criação ou no desenvolvimento de um outro ser humano. A Sílvia mãe é diferente da Sílvia Presidente de Câmara? Não sei. Diferente, mas talvez sejam as mesmas regras. Talvez sejam as mesmas diretrizes. A preocupação a mesma, a exigência elevada, a necessidade de poder fazer e de poder estar com todos. Mas como é óbvio, a mãe é dotada de um sentimento que não tem explicação. Mas também a Sílvia diz que há muitos tipos de amores. E isso a propósito de uma afilhada até que dizia isso. E eu acredito que esta Câmara Municipal também seja um grande amor da sua vida, porque Por isso é que eu estava a dizer que a Sílvia é a mesma. A maneira de exigir, a forma de estar, de atuar, se calhar até erradamente. Se calhar até erradamente. Não consigo, arrisco-me a fazer uma autocrítica e a dizer que não consigo ser aquela profissional bloqueada ou que bloqueia o que é particular, o que é profissional, aquela profissional só focada, centrada, que se consegue libertar de tudo. Não. Sou bastante emotiva em tudo e, portanto, acabo também por liderar com essa emoção e ter as reações dentro da Câmara com toda a gente que tenho com os meus filhos, que tenho com as pessoas que amo, que tenho com as pessoas com quem convivo e com quem me dou. E dou-me. No meu trabalho, dou-me como me dou em casa. E por isso é que eu disse que a exigência é a mesma. A vontade de fazer é a mesma, de estar junto é a mesma, de ajudar a crescer é a mesma. Como é óbvio, depois os resultados às vezes são diferentes e também não acredito, não sei se estou certo, não acredito que seja este o modelo mais correto, mas a verdade é que eu não consigo fazer nada sem paixão.
ou tudo aquilo que eu faço sem paixão não corre tão bem. E estar na Câmara, até hoje, tem sido e foi um ato de paixão, um ato de gosto, de prazer, e acabo por colocar nisso aquilo que eu acho que tenho de melhor, pelo menos a minha intenção é essa. Ó Silvia, quando é que se dá conta, depois de se ganhar as eleições, não é? No primeiro dia após ganhar as eleições, de que, ok, a partir de agora, este é o meu desafio. Um desafio que trabalhou para lá chegar, não foi uma coisa que aconteceu, nem sequer estava a pensar nisto. Não, a Silvia assume que realmente já era vice-presidente, tinha todo um. Aliás, já tinha tido todo o tipo de situações laborais na Câmara Municipal, por isso conhecia os setores, mas eu imagino que dê um pouco de pânico, mas só imagino, não é? O primeiro dia, Não, não? não. Ah, dá mais pânico que os outros todos que vêm a seguir. Não, não dá pânico nenhum. Uma coisa que eu aprendi foi que realmente ser o segundo ou ser o terceiro não é o mesmo que ser o primeiro. E houve uma coisa que alguém me disse e que é verdade. Uma coisa é nós ouvirmos isto, outra coisa é passarmos por isto. Portanto, só quando realmente estamos naquele lugar onde não existe mais ninguém a quem possas lançar uma mão acima de ti, portanto, és tu que tens que decidir. É a tua palavra a última e a final, e é a tua decisão para o bem e para o mal, não é? Só quando estás aí é que te percebes que realmente as coisas chegaram a um ponto muito mais intenso que aquele que viveste até hoje. Mas como eu acredito em equipas e como eu acredito que nada nem ninguém consegue fazer o mundo girar sozinho, o que eu fiz no primeiro, no segundo e no terceiro foi não me lembrar que era presidente e agarrar-me àquela gente toda, às pessoas que diariamente estão comigo, que são nossa família, porque acabamos por estar mais tempo com os colegas de trabalho do que às vezes em casa, não é? E pedir ajuda naquilo que eu achava que não dominava tanto, e perguntar, e andar, e questionar, e de certa forma durante algum tempo, não? E quase sempre, não partir do pressuposto que eu sou a presidente e, portanto, eu quero assim, eu sou a líder, eu preciso que isto corra bem, eu tinha pensado que ia fazer assim, qual é a vossa opinião, o que é que vocês acham? E tem corrido tudo bem. A primeira mulher a fazer história na Câmara Municipal de Santa Marta, porque realmente o município nunca tinha tido antes uma mulher na liderança. Isto também é algo que deixa legado, não é? Porque para a frente, qualquer mulher que venha vai se inspirar na Presidente Sílvia. É muito interessante também vermos que, embora em menor escala, estamos a conseguir que as nossas mulheres também cheguem lá, àquele lugar. E eu espero que pelo menos essa mensagem passe. E eu aí não iria falar só do facto de ser mulher. Iria falar do facto de ser mulher, de ser uma mulher que não vem de uma família com brasão, de uma mulher que não vem de uma família financeiramente abastada, de um ser humano simples, que trabalhou, que estudou, que foi fazendo um caminho em relação àquilo que estavas a dizer há pouco. É claro que chegou a uma altura em que naturalmente, e então se eu decidi ser candidata, queria ser Presidente de Câmara. Mas isso foi um passado recente, porque todo o caminho para trás não se baseou nisso. E portanto foi um caminho que se foi fazendo. Hoje, eu acho que é esse é a coisa mais importante que podemos dizer a todas as mulheres. Nós temos que efetivamente saber aquilo que queremos e para onde queremos ir. Não tem que ser obrigatoriamente eu quero ser Presidente da República ou eu quero ser a CEO da maior empresa do mundo. Não. Mas eu quero ter sucesso profissionalmente. Eu quero ser uma profissional bem-sucedida e quero me sentir bem com aquilo que eu fizer e quero ter orgulho no meu trabalho. E a partir daí não há limites. Os limites estão dentro da nossa cabeça e são nossos. E mesmo nós tendo consciência disso, muitas vezes colocamos-nos limites.
A Silvia agora vai inspirando outras mulheres, e quem está à sua volta sente -se sempre inspirada porque nota uma firmeza, um vamos para a frente, um género de um furacão, digamos assim, que faz as coisas acontecerem. Isso vem também um pouco da mãe? A mãe da Sílvia, deu um bocadinho desses genes Deu de tudo, luta e de coragem? deu tudo. A mãe deu tudo. Hum, a palavra convence e o exemplo arrasta. Acho que a minha mãe não tem tanto, e na altura não tinha tanta capacidade para discursos motivacionais elaborados, não é? Uma pessoa simples, que não sabe ler nem escrever, mas que pela forma como sempre esteve na vida e como atuou, me ensinou a perceber que não existem entraves, não existem tudo aquilo que nós queremos e tudo aquilo em que nos empenhamos e onde colocamos a nossa força, nós conseguimos atingir. A minha mãe é um ser humano extraordinário. Quando, houve a campanha eleitoral da Sílvia, da candidata Sílvia Silva, havia os primeiros vídeos, chocaram algumas pessoas, porque normalmente não se vai onde se nasce, não se mostra, Eu nunca vou deixar para trás as não minhas é? raízes. E é isso que eu gostava de frisar aqui. A Sílvia não tem qualquer problema Não, em assumir não, quem eu fui e agora estou claro, aqui, mas os meus são sempre os meus. claro, sem dúvida. E aquela casinha em bico, tão simples, continua a ser o melhor cantinho do mundo. E aquele cantinho foi onde, onde Nasci mesmo ali. Eu nasci ali, porque a minha mãe teve todos os filhos em casa, nomeadamente a mim, e eu nasci ali. Portanto, aquilo é mesmo a minha gênese. Ali está a minha raiz. Eu entrei em contacto com o mundo fisicamente pela primeira vez ali. Portanto, ali está toda a minha força. Eu gosto de pensar que estão ali aquelas pedras que não se veem, que brilham e que nos dão força, estão lá ali, encaixadinhas. Se eu colocasse a Sílvia dentro dessa casa e não estivesse lá mais ninguém, qual seria a primeira lembrança que aquelas paredes, te trariam? Curiosamente, meu pai sentado à mesa a olhar cá para fora. Minha casa tem uma particularidade engraçada que é um piso, portanto, nós vivíamos, apesar de ter dois pisos, mas o piso superior está ao nível da estrada. E é toda ela direita, ou seja, sentada na mesa da sala, na mesa de almoço, com a porta aberta, é uma vista direta para a rua, para quem vai, para quem vem. E toda a gente gostava daquele local para comer, porque era como se estivéssemos a ver um filme em direto. Quem ia, quem vinha, Uma quem janela passou, o para o mundo. peixeiro, o padeiro. Exatamente. E apesar de estávamos a falar da minha mãe, mas curiosamente a primeira imagem que me vem é a do meu pai ali sentado a comer. Afinal, são os pilares, de todos nós, não é? Quem teve a Exato. felicidade de os ter sempre por perto. Exemplos de trabalho, de força e de muita solidez. O que é que hoje a família diz à presidente da Câmara? A minha família é tudo. A minha família é tudo. Aliás, eu posso perder tudo, menos a minha família. E curiosamente acho que às vezes a presidente prejudica a família. De algumas maneiras, até com o estado de espírito, não é? Porque nem sempre é fácil. Não é fácil deixar os problemas na Câmara e ir para casa, E como não é completamente fácil, disponível para a família, não é? eu acredito que existem pessoas extraordinárias que conseguem deixar, o que eu estava a dizer, parametrizar, deixar, fazer blocos, isto é casa, isto é câmara, isto é relacionamento pessoal, eu acredito nisso e gostava, e se calhar um dia vou estar aqui a dizer, afinal era possível, eu era só iletrada nesse assunto. Mas eu costumo dizer que também, se calhar, fruto da maneira como começou e como sinto. Sinto sempre tanto tudo e tem que ser tudo tão sentido, porque senão também não me sai bem. Que eu não consigo fazer essas divisões. E da mesma forma que às vezes os problemas da Câmara afetam em casa, também os problemas de casa afetam a Câmara e vice-versa, não é? Portanto, eu não consigo ser um ser humano isolado. E às vezes eu sei que isso não é a melhor coisa para se dizer, porque há que criar aquela imagem de que os líderes, sejam presidentes, sejam diretores, sejam o que for, são pessoas moldadas, frias, estáticas, que não erram, Acho que não são. desviam, não, Não, sou muito imperfeita nisso,
porque se um filho meu estiver doente, eu não deixo de fazer, não deixo de andar, mas ando naturalmente mais triste. Não, se um filho tiver uma coisa boa ou se algum familiar tiver um acontecimento bom, eu fico entusiasmada e isso também se Se revê reflete. e se reflete exatamente na minha postura, na minha forma de estar, tudo. Eu what you see is what you get. Eu sou muito assim, para o bem e para o mal. A professora que agora é presidente de Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, Colocada em 4 de zona este ano. Estou muito orgulhosa. diga-me uma coisa, como é que vê o seu município hoje? Aspectos positivos e aspectos a trabalhar. Digamos que se eu tivesse que escalonar isto num ser humano, eu diria que estamos na adolescência. Daquilo que é a minha pretensão ou o meu sonho de uma Santa Marta de Penaguião adulta. Portanto, que é diferente certamente de todos os outros. Não quero de forma alguma que aquilo que eu acho, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que eu sonho, ou aquilo que no fundo acabei por delinear com a minha equipa, seja comparado ou sirva como comparação ou como crítica para tudo o que foi feito para trás. Não está em questão. Tudo o que foi feito foi bem feito, porque trouxe Santa Marta até aqui. Inclusive é para comigo, eu estive com os 2 últimos líderes do conselho a trabalhar, portanto, tudo o que vivi com eles também me trouxe até aqui, também me ensinou aquilo que eu sei. Mas do meu ponto de vista, o meu conselho é um adolescente a palpitar, cheio apesar de, eu sei que há muita gente que não concorda, mas com muito para fazer, com uma vida inteira para construir, para delinear, com muitas aventuras para viver, mas ainda pouco maduro, ainda um bocadinho desorientado ou perdido no caminho correto a tomar. Ou seja, nós temos um potencial enorme, todos nós sabemos disso, o Douro é só por si um potencial. Depois o nosso potencial está ameaçado naquilo que diz respeito ao Douro, à natureza, à gênese do Douro, que é o vinho, que é a vinha, que é o trabalho, que é o lavrador. Tudo isso está ameaçado e todos nós sabemos disso, e é uma conversa que já disse isto, para a qual não me sinto totalmente habilitada para ter, mas estamos todos muito ameaçados com aquilo que corre nos dias de hoje. Ninguém sabe muito bem para onde é que isto vai e, portanto, é no fundo o estado de espírito de um adolescente, não é? Que até tem muita força, que tem muito potencial, mas que ainda não tem um caminho traçado. Mas a liderança tem, obrigatoriamente. Tem que ter e Tem tem. que ser, não é? Tem que ter e tem. E o que nós precisamos é de ter um pulso firme e ao mesmo tempo carinhoso, que ajude esta bela senhora, que é Marta, a caminhar na melhor direção. Toda a gente diz que nós temos que viver do turismo, porque agora as vinhas dão pouco e porque as indústrias não chegam ao nosso concelho porque não temos acessibilidades. É tudo verdade e é tudo mentira. É tudo verdade. Mas Não é só isso. não é só isso. E os limites somos nós que os construímos. Portanto, o que é que a liderança tem em vista, ou como é que nós vemos Santa Marta? Vemos uma Santa Marta que é uma adolescente que, apesar de ter história, ainda precisa de se amadurecer mais, de perceber exatamente que o seu caminho tem que ser aquele, não deixando cair nenhum tema, mas abraçando com força aquilo que lhe pode ser mais útil, aquilo que lhe pode trazer mais vantagem no futuro. Portanto, nós temos que deitar a mão aos nossos agricultores, sem dúvida, e estamos a fazer isso. Estamos a ajudar conforme nos é possível, quer em termos financeiros, quer em termos legais. Mas estamos também com olhos postos no futuro para perceber que tipo de indústrias, num mundo tão digital, que não precisem de acessibilidades que não as de 5G, podem vir.
Que tipo de caminho nós podemos fazer para construir riqueza, e para criar riqueza, para dar futuro às pessoas lá, para lhes dar emprego. Que tipo de caminho é que nós podemos fazer? Que tipo de pessoas é que de empresas é que podemos captar? Que tipo de ofertas podemos ter, para que se não viva só sob a pressão Essa é uma do das vinho suas e da vinha? linhas mestre desde o início, não é? É. De trazer esta mensagem de que nós estamos abertos a que os empresários venham conhecer-nos para que possam realmente saber o que é que aqui se pode desenvolver para poder dar melhor condições de vida à população. Isso tem sido uma bandeira de Santa Marta de Penaguião desde que chegou. E temos 17.000 metros quadrados à espera de alguém que queira arriscar Então num concelho vamos que deixar, tem. vamos deixar aqui então esta ideia. São bastante, é um espaço grande que pode realmente ser usado por si. Se calhar, quem sabe, em Santa Marta de Penaguião, é só entrar em contacto com o Presidente de Câmara, que não é assim tão difícil. Não, não é. Deixe-me só perguntar uma coisa, porque há coisas que nós delineamos e que realmente correm como nós queremos, mas, por exemplo, há tempestades que nós não conseguimos prever e há medidas que têm que ser tomadas na hora certa. E a Presidente Sílvia fez aquilo que se calhar não era muito fácil de adivinhar, que depois de uma catástrofe como nós vivemos, você tinha meses, de poucos meses ainda na liderança da Câmara Municipal, tomou a decisão de canalizar esforço financeiro grande para compor tudo aquilo que a chuva tinha destruído. Eu venho de uma família de agricultores. Eu lembro-me, apesar de meu pai depois, entretanto, mesmo já no fim da vida dele, ter vendido a vinha e nós não termos, não está, eu sei como é que era o caminho até lá. Portanto, eu sei que se caísse um simples muro, ou se caísse um muro no caminho, e se o meu pai não tivesse acesso à vinha, ele não poderia continuar a trabalhá-la. E não a trabalhando, ele não iria poder desfrutar do seu rendimento. Pronto, isso é ponto de partida. Quando a tempestade Christine abalou, e antes disso tivemos, aliás, foi um inverno terrível, fez cerejas no cima do bolo, realmente tudo o que é bom aparece nas melhores alturas. Mas quando nós vimos a quantidade de estradas que caíram, a quantidade de muros que caíram, a quantidade de vinhas que ficaram destruídas, sabendo nós a dificuldade que os nossos colaboradores já passam, a dificuldade para granjear, a dificuldade na venda, a dificuldade da última vindima que, não é, que foi desastrosa. Pensar, e o raciocínio é muito simples, e pode haver quem concorde e pode haver quem não concorde comigo. Mas lá está, se calhar é pela minha forma de estar, que era a mesma. Eu não me imaginava numa semana cultural, que por norma, e gostava muito que as pessoas percebessem isso, que é a minha atividade de eleição. Eu adoro a Semana Cultural. Ninguém tem dúvidas. Pronto, exato. Ou seja, não custou a ninguém mais do que a mim, certo? Mas eu não me imaginava andar 3 ou 4 ou 5 noites a passear com qualidade, porque também depois não ia decrescer a Semana Cultural, assim, porque depois nós sabemos que as coisas... fazia mais simples, mas depois também seríamos criticados porque não teria impacto nenhum. Pronto, então não me sentiria bem a estar num espetáculo com um grande cantor ou a festejar se ao meu lado estivesse um casal de labradores, ou se não estivesse, porque não se podia dar ao luxo de vir, não é? Nós não podemos fazer festa numa comunidade quando 50% dela está em luto. Passo aqui a expressão do luto que é um bocadinho intensa, mas não faria qualquer tipo de sentido para mim. E agora que está tudo arrumado, não é? Agora pode dizer-se que Santa Marta tem tudo arrumado no que diz respeito a tudo aquilo que aconteceu com a tempestade Christine. O que é que se sente aí Eu dentro? sinto que tomei a decisão correta. Eu e a minha equipa fomos, já estivemos todos, não foi preciso uma discussão, toda a gente concordou. E está arrumado no sentido de que Santa Marta está circulável e neste momento, na altura o que mais nos preocupou e o que levou mais tempo para a circulação foi Albações do Córrego,
porque tivemos que fazer uma análise e precisamos e quisemos fazer uma análise à ponte para nos garantirmos, nos assegurarmos que ela estava bem, e estamos na construção de muro e com a ajuda da IP, depois de muito trabalho, conseguimos fazer um acesso alternativo e neste momento já se circula por dentro. Foi o que mais nos levou tempo e foi o que mais custou, foi que os nossos albaçonenses tivessem que circular pela régua e levavam muito mais tempo e gastavam muito mais dinheiro, não é? E isso, todos nós sabemos que ainda não veio dinheiro do Estado, nem sequer nem é crítica nem não crítica, é o que é. Todos nós sabemos que temos equipas, pelo menos em Santa Marta tem equipas no terreno, de manhã ao final da tarde, a fazer medições, porque agora os presidentes têm que assinar os autos, para enviar para a CCDR de muros, mas a verdade é que ainda não veio um cêntimo. Tudo o que foi limpo para que os agricultores pudessem passar, tudo o que foi tornado circulável, tudo aquilo que está a ser informado para que as pessoas possam receber, está a ser tudo feito pela Câmara Municipal. Por isso é que São pessoas, é dinheiro, são horas. Por isso é que a Silva defende que o poder local deveria ter ainda muito mais liberdade para poder trabalhar. Sim, sem dúvida. Nós estamos limitados por tudo. Limitados não, porque nós não deixamos que nos limitem, nem podemos, mas estamos um bocadinho, às vezes, ficamos ali um bocadinho apiados, porque legalmente há constantemente uma série de entraves, publicamente não podemos meter pé em ramo verde nem uma única vez, porque é muito complicado, e depois estamos a falar, por exemplo, no caso de Santa Marta de Penaguião, numa Câmara que tem um FEF de 8 milhões e qualquer coisa, certo? E às vezes eu acho, é normal que as pessoas não tenham conhecimento disto, o cidadão comum não tem, porque também nunca lhe foi dito e nunca foi explicado, e eu acho que há coisas que, se as pessoas soubessem de outra forma, fossem informadas de outra forma e tivessem outro conhecimento, se calhar também não haveria tanto dedo apontado aos autarcas, ou pelo menos a todos. Mas a verdade é que nós tivemos que despender de muito dinheiro na frente, porque depois os empreiteiros que andaram a limpar, também por si, também precisam de dinheiro, Claro. também não podem ficar à espera. As pessoas não veem, se calhar, a olho nu, porque não querem ver. Nós temos neste momento ainda uma situação que é muito... que nos requer muita atenção, que é a Estrada de Carvalhais. Porquê? Porque sucessivamente, ano após ano, aquela estrada tem ruído. E agora ruiu de uma forma catastrófica. Que, segundo estudos da UTAD, que nós pedimos e estamos a monitorizar, é uma situação perigosa. É uma situação que carece de atenção. Acredito que a maior parte das pessoas olhe para aquilo e diga, isto era, mais uma vez, era partir, era deitar luminoso, isto ficava, isto passava, tudo bem. Mas não foram isso que os especialistas disseram e as pessoas, e cada um estuda para aquilo que quer fazer. Portanto, eu não vou nunca contestar a opinião de alguém que sabe mais do que eu naquela área, que me diz que aquela estrada não é segura. E como não é segura, continua fechada. E como continua fechada, eu continuo com um problema em Carvalhais e em Fiolhais, os acessos para Santa Marta. E, portanto, estamos a estudar aqui um estradão, estamos a estudar a hipótese de tornar aquele estradão mais fácil de percorrer com carros simples, com carros normais, com carros baixos, que não sejam carros altos ou de tração. O que fica claro é que a segurança das pessoas para Sim. si é o mais importante neste momento, não é? E isso vai requerer dinheiro também. Portanto, tomamos uma decisão em boa hora, correta, de deixar de parte o dinheiro que normalmente investimos na cultura, porque é muito importante, mas se não fizermos este ano, retomamos ainda com mais força no ano a seguir. E estamos a falar de eventos grandes, porque aquelas coisas pequenas... Deixa-me dizer que se olhássemos para a história para trás, toda a gente iria perceber que a maior defensora da cultura em Santa Marta foi sempre a Silvia. Sim, acho que é me conhecer, exatamente. Portanto, Contra tudo e contra todos, eu já fui a lançamentos de livros em Santa Marta de Penaguião, já fui ver peças de teatro em Santa Marta de Penaguião, concertos em Santa Marta de Penaguião. Ninguém se esquece que os Calema tiveram lá no ano passado e que foi arrasador, não é? Arrasador no bom sentido. Foi fantástico. Por isso, um ano que não exista este tipo de situações não quer dizer que não se voltarão a repetir. Andréia, se me permite a comparação, tem uma casa muito bonita e, entretanto, precisa de meter ar-condicionado ou precisa de meter aquecimento.
faz as suas contas. E se calhar opta por não ir de férias nesse ano. Ou então vai de férias e passa mais um ano sem ar-condicionado ou sem aquecimento. Porquê que as São pessoas acham escolhas, que é não é? diferente nas câmaras? Não é. Não é. Todo o dinheiro que entra de fora, ou que entra a mais, ou que vem, são de candidaturas, são pedidos excepcionais ao governo, são coisas que nós batalhamos muito para conseguir. Porque senão temos que nos manter com aquilo que recebemos, que é ínfimo. E nós no interior, ainda maior é a dificuldade que olhem para nós, não é? Porque estamos aqui perdidos neste cantinho. Sílvia, eu vou, para finalizar, assim, 2 minutos rápidos, fazer perguntas rápidas e quero que a Sílvia responda com todo o coração. Que eu sei mais ou menos as respostas, mas quero que Veja lá se eu a o surpreendo. público lá em casa, bom, eu acho que sim. Qual é a sua comida favorita? Ui, eu gosto tanto de comer, mas gosto muito de anho. E se eu perguntar qual é a bebida favorita? Vinho tinto, Claro que o vinho de Santa Marta de Penaguião vai sempre ganhar, não é? claro, Com certeza. com certeza. Vamos ao livro de cabeceira, não precisa de ser o último, porque, mas um deles, e eu sei de um deles que gostou especialmente, mas quero que seja você a dizê-lo. Ui, olha, eu estou a ler Muriel, qualquer coisa do ouriço, escapa-me sempre o título, que é uma coisa muito engraçada, que eu estou a ler neste momento. Hum, eu gosto muito de livros, eu não sei se era sabes, mas se eu puder escolher, e se tiver tempo, eu leio tudo aquilo que puder acerca dos nossos reis e rainhas, especialmente as rainhas de Portugal. São um fetiche. Nós tivemos mulheres extraordinárias e não sabemos. Quem foi a rainha que mais mexeu com o seu interior? Catarina de Bragança. E qual a personalidade de Santa Marta de Penaguião que mais admira? Marta, E que não é de Santa Marta. Marta é de Betânia, mas para mim já é nossa. E para não haver aqui nenhum tipo de erro, quando penso em Marta de Betânia, penso mesmo que ela é uma penaguiense. Nós temos a Capela da Lalá, não existe mais nenhuma no Douro, portanto gostava tanto que as pessoas fossem lá visitar. E ela é sem dúvida a minha penaguiense, porque eu imagino-a sempre a servir a comida àqueles que andam na vinha, a receber de braços abertos com cansados, a pôr a mesa às famílias, às crianças, pôr a mesa para a família, para as crianças comerem. Imagino aquela hospitaleira de braços abertos, aquela pessoa que toma conta de tudo e de todos. o Douro é? Um paraíso de nome. E a Nacional 2 passou a ser? Nacional 2 é nossa. Desculpem, mas a Nacional 2 é de Portugal, existe há milhões, existe há muitos anos. E teve diversas caracterizações. Era a Estrada Real, depois a Estrada de Contrabando, mas depois o Dr. Luís Machado olhou para ela e percebeu que ela era nada mais nada menos do que o melhor produto turístico do país. E apesar dela estar lá e de já muita gente a fazia naturalmente, ia pela Nacional 2 dar um passeio, como eu sempre que vou de férias e tenho tempo, opto pelas nacionais porque é onde se vê as coisas mais bonitas, não é? É onde se encontram os tesouros. Portanto, eu acredito que sim, que há pessoas que fizessem a Nacional 2 há séculos. Mas quem olhou para ela como um produto turístico, quem a sonhou, quem batalhou para que constituíssemos uma associação à volta dela e para que ela tivesse uma dignidade diferente e fosse a Rainha de Portugal, foi sem dúvida o Dr. Luís Machado e, portanto, ela é nossa. A Nacional 2 é de Santa Marta. Yeah. E o que é que a Silvia me quer dizer daqui a mais ou menos 3 anos e qualquer coisa? Estou feliz, estou satisfeita, consegui. E eu também estou muito feliz, satisfeita de a ter aqui nesta conversa. Obrigada. Peço desculpa, estou assim um bocadinho doente, mas correu tudo bem. Não se nota nada que ela está doente, ela está maravilhosa. Obrigada por tudo, Obrigada eu. por estes anos de amizade e por continuar a ser a Sílvia que eu sempre conheci. Muito obrigada. Obrigada. Assim, deixo-lhe então o convite de visitar Santa Marta de Penaguião. Se é investidor, então por que não? Os nossos municípios precisam muito
que venha conhecer-nos pelo menos para poder ver as portas que se abrem e as janelas que podem realmente estar abertas, e até o próximo episódio do podcast Reino Maravilhoso. Até lá, fiquem bem.